sociedade dentro do mundo do direito. De modo que nós temos hoje em dia uma cultura que procura legitimar as decisões, não apenas no relato frio da norma ou na competência formal da autoridade, mas na demonstração de que aquela é a solução justa, aquela é a solução que realiza de maneira adequada os valores e os princípios constitucionais. Pois bem, neste ambiente filosófico é que se desenvolveu um novo direito constitucional, e penso que um novo direito de uma maneira geral nos últimos 50 anos. Este novo direito constitucional no Brasil e no mundo, tirando os Estados Unidos, que tiveram uma evolução diferente, ele se caracteriza, o novo direito constitucional, pelo reconhecimento de força normativa e efetividade à Constituição, pela expansão da jurisdição constitucional no mundo inteiro. Este não é um fenômeno só brasileiro, embora no Brasil a jurisdição seja a mais expandida, em seguida eu falo por quê, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, todos os países democráticos do mundo, praticamente, passaram a adotar o modelo de tribunal constitucional, controle de constitucionalidade. Esse é o modelo americano de direito constitucional. O mundo, também no direito constitucional, para bem e para mal, se americanizou. Por quê? Porque o modelo europeu tradicional era o modelo da centralidade da lei e da supremacia do parlamento. Era um modelo em que o judiciário não podia declarar a inconstitucionalidade da lei. O modelo que tinha controle de constitucionalidade era o americano, que era fundado na centralidade e supremacia da Constituição e no papel do judiciário na sua interpretação. De modo que o modelo americano era um modelo de supremacia judicial e o modelo europeu era um modelo de supremacia do parlamento. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países do mundo que se redemocratizavam, um a um, passaram a criar tribunais constitucionais e a instituir modelos de controle de constitucionalidade. De modo que a segunda mudança importante no direito constitucional contemporâneo foi esta expansão da jurisdição constitucional no mundo. No Brasil ela se expandiu porque o artigo 103 da Constituição, deu legitimação para propor a ação direta de inconstitucionalidade a um vasto elenco de entidades, pessoas e órgãos, inclusive entidades da sociedade civil, como as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais. Hoje em dia, só não consegue levar uma discussão sobre a constitucionalidade de uma lei no Supremo Tribunal Federal a entidade que não tenha nenhum tipo de inserção social, porque na pior das hipóteses um partido político menos conhecido com representação nacional vai se dispor a levar aquele debate sem nenhum desprestígio aos partidos políticos menores. O que eu quero dizer é que não há questão importante hoje no Brasil que não possa ser posta perante o Supremo Tribunal Federal. E agora, com a proliferação de súmulas vinculantes, não há questão importante que não possa ser objeto de uma reclamação. Eu não sei como vai ser onde nós vamos chegar. Pois bem, a terceira transformação desse novo direito constitucional, que é a que eu verdadeiramente gostaria de compartilhar, foi a revolução ocorrida na interpretação jurídica no Brasil e no mundo nos últimos 20 anos. O modelo tradicional, que não foi derrotado, ele hoje convive com um conjunto de inovações que está fazendo todo mundo ter que reestudar e aprender novas categorias. Mudou no mundo contemporâneo o papel da norma, mudou o papel do intérprete e mudou o papel dos fatos na interpretação jurídica. No modelo tradicional, que ainda vige, a interpretação era feita sobre um modelo que se tem como um modelo de regras que são aplicáveis normalmente mediante subsunção. Portanto, regras aplicáveis mediante subsunção é o modelo jurídico tradicional, o modelo em que nós todos, os mais antigos pelo menos,
fomos educados. Um bom exemplo deste modelo. A norma diz, aos 70 anos, o servidor público passa para a inatividade compulsoriamente. Está lá na Constituição. Essa é a norma. José, serventuário da Justiça, completou 70 anos. Esse é o fato relevante. Consequência jurídica, José passa automática e compulsoriamente para a inatividade. Neste modelo, a interpretação envolve um raciocínio silogístico elementar, em que a norma é a premissa maior, o fato relevante é a premissa menor e a sentença é a conclusão. Pois bem, um outro exemplo, caro aos processualistas, no processo civil, na justiça comum, contra a sentença judicial cabe recurso de apelação. João, derrotado em uma demanda, interpôs contra a sentença um agravo de instrumento. Consequência jurídica, o seu recurso não foi conhecido e a decisão transitou em julgado. E, portanto, a premissa maior contra a sentença cabe apelação, a premissa menor, que é o fato relevante, João interpôs agravo de instrumento, a conclusão, a inadmissão do recurso. Esse é um tipo de raciocínio jurídico muito corriqueiro e que, aliás, resolve boa parte dos problemas da nossa vida. Infelizmente, bem infelizmente, a vida ficou muito mais complicada do que isso. O mundo moderno, com a sua multiplicidade de valores, porque a solução dos problemas já não estará mais integralmente na norma. 2 exemplos relativamente singelos. O cantor Roberto Carlos ingressou em juízo para impedir a divulgação de um livro que contava a história da sua vida. Ele vai a juízo invocando o seu direito de privacidade e o seu direito de imagem, ambos bens jurídicos protegidos constitucionalmente. O autor do livro, o jornalista que escreveu o livro, por sua vez, se defende invocando 2 bens jurídicos constitucionais, a liberdade de expressão dele e o direito de informação do público. Até em quantidade de normas, essa disputa está 2-2. Pergunta-se, o juiz que vai decidir este caso, tem como ele decidir mediante subsunção dos fatos relevantes, autoria de um livro sobre a vida do cantor, enquadrar esses fatos em uma das normas? Mas qual das normas? Se existem múltiplas normas postulando soluções diferentes, e entre normas constitucionais não há hierarquia, entre direitos fundamentais não há hierarquia. Este juiz, ele não pode solucionar este problema pela metodologia tradicional, porque simplesmente ela é insuficiente. Outro exemplo. Suponham a disputa pela construção de uma usina hidrelétrica na Amazônia. Um grupo ambientalista entra com uma ação dizendo que uma usina hidrelétrica neste lugar provocará grande impacto ambiental e prejuízo para o meio ambiente. O meio ambiente é um valor jurídico constitucional. Vem o governo do outro lado e diz: o país está numa fase de desenvolvimento, o desenvolvimento nacional é um bem jurídico constitucional, eu preciso aumentar o potencial energético do país, eu preciso fazer esta usina. De novo, temos 2 valores constitucionais contrapostos. Como é que o juiz soluciona este problema? O que eu quero dizer, esse não é um estudo sobre interpretação constitucional, é que a metodologia tradicional, subsunção do fato relevante na norma aplicável, já não serve mais. Este juiz, ele já não desempenha apenas uma função técnica de conhecimento, que é revelar a solução que está prevista na norma e aplicá-la ao caso concreto. Nestes exemplos que eu dei, o juiz não desempenha apenas uma função técnica de conhecimento. Ele desempenha um papel de coparticipante na criação da norma. Ele tem parâmetros constitucionais,
mas é ele que tem que construir a solução para o caso concreto. Não há uma solução em abstrato, pronta na norma. Por isso é que eu disse, mudou o papel da norma. Por qual razão? Porque no modelo tradicional, a norma, no seu relato abstrato, tinha a solução do problema. Neste modelo da nova interpretação, a norma trará um princípio ou um direito fundamental que pode estar em rota de colisão com outro. Portanto, a solução não está pronta na norma. Em segundo lugar, o intérprete, o juiz, que no modelo tradicional desempenhava uma função técnica de conhecimento, aqui desempenhará uma função política de criação do direito, de criação da norma para o caso concreto. E o fato que no modelo tradicional ficava lá paradão, só para ser enquadrado na norma relevante, no novo modelo, o fato é parte da normatividade. Por quê? Porque como o juiz não pode responder em tese se o direito à liberdade de expressão vale mais que o direito de privacidade, ele vai ter que, à luz dos fatos relevantes, dizer, nesta situação concreta, a solução constitucionalmente adequada é esta e não esta. Portanto, nós vivemos um universo em que o juiz é coparticipante do processo de criação do direito. A solução muitas vezes terá que ser construída mediante ponderação entre direitos fundamentais, princípios ou valores contrapostos, e o juiz terá de argumentativamente demonstrar que aquela solução é a que melhor realiza a vontade constitucional. Ou seja, nós vivemos um mundo de perda de objetividade e de perda de segurança jurídica, porque a solução não está pronta na norma, ela é construída pelo intérprete, muitas vezes, do caso concreto. O que legitima esta decisão criativa e construtiva do juiz? Ele, ao produzir esta decisão, em interpretação constitucional, ele precisa convencer um auditório esclarecido e bem intencionado que aquela é a melhor solução. Qual é o auditório do juiz? O auditório de um juiz de primeiro grau é, em princípio, o seu tribunal, que é quem tem competência para reformar a decisão que ele proferiu. Eu não vou dizer que o auditório sejam as partes, porque as partes e seus advogados não existem nem para fazer doutrina, nem cada uma de per si para produzir justiça. Cada parte está procurando o seu interesse e o advogado patrocina interesses e o advogado não faz doutrina. O advogado postula, dentro dos limites da lei e da ética, o interesse do seu cliente. É este o papel social do advogado. Do outro lado deve ter um outro advogado fazendo a mesma coisa, e a justiça é a síntese destes argumentos, tal como pronunciada pelo juiz. A síntese, às vezes, pode reconhecer a inteira razão de um lado e nenhuma razão do outro, mas seja como for, o juiz pesará os argumentos dos dois lados. Portanto, o juiz cria a decisão e submete a sua decisão criativa ao seu tribunal. E se for uma questão